pessoal, seja muito bem-vinda a esse canal. Eu me chamo Raquel, sou advogada e hoje nós vamos bater um papo para que você, cidadão comum, que não é muito conectado com o direito, né, especificamente deveria ser, fica aí a dica, para que você entenda um pouquinho do que tem acontecido no nosso país, no nosso estado, no nosso município. Acho bom lembrar também que nesse canal eu não uso linguajar técnico, eu não vou a fundo sobre as questões, porque esse canal é justamente voltado para a população de forma geral, para aquelas pessoas que não estão ligadas com o direito. E nesse cenário atual em que vivemos de crise, eu acho que mais do que nunca falar de uma forma mais aberta para que todo mundo consiga entender, gente, é fundamental. E o porquê que eu decidi fazer esse vídeo? Porque eu, assim como você que está aqui me assistindo, com certeza tem rede social e sempre existem muitos debates. Então acabam surgindo algumas questõezinhas que eu pretendo sanar aqui ao longo de 3 vídeos. Lógico que 3 vídeos, que com 3 vídeos eu jamais conseguiria explicar toda a complexidade do nosso sistema, principalmente no que se refere às questões jurídicas. Só que a nível assim básico, só para que você tenha realmente um conhecimento mínimo do que anda acontecendo aí, eu vou gravar esses 3 vídeos e dependendo da demanda, se forem acontecendo mais coisas nas redes, né, eu venho aqui e gravo sem problema nenhum para ajudar vocês nisso. Esse vídeo veio com o intuito exatamente de explicar coisinhas, sabe? Aquelas coisinhas que viram mesmo debate aí no dia a dia e que as pessoas às vezes não sabem diferenciar o que é o que. Como, por exemplo, o que é presidente, quem é o presidente, quem é o governador, quem é o prefeito. Coisas, às vezes, que a gente acha que é muito comum no nosso dia a dia, neste momento de crise em que as discussões brotam, né, em todas as redes, a gente consegue aí ter uma visão de que não é bem assim, nem todo mundo sabe, nem todo mundo entende. Então, nós vamos falar hoje sobre o nosso país, sobre o Brasil e como funciona o nosso Estado democrático de direito e o que seria isso. Vamos lá? Eu e você vivemos na República Federativa do Brasil. Este é o nosso país. E o nosso regime político é o regime democrático. Nós vivemos numa democracia, com toda certeza. Você já ouviu em algum momento essa palavra, democracia. Nós vivemos numa democracia. E este regime político quer dizer o seguinte, quer dizer que eu posso ser votada e você também, como cidadão, também pode ser votado. Com toda certeza, se você está assistindo aqui, você não deve ser nenhum político, assim como eu também não sou nenhuma política. Então, o que acontece? A gente tem o direito ao voto. Você teve o direito ao seu voto, eu tive direito ao meu voto. Eu fui lá e votei. Então, no momento em que a gente vota, que eu, você, todo mundo vota, a gente está dando esse nosso poder para que um outro nos represente. Então, aí você já fala, são os políticos. Sim, exatamente, são os políticos, eles nos representam. E é aí o ponto desse vídeo que eu quero chegar. Quem são esses políticos? Quem são essas pessoas? Onde vivem, o que fazem, o que comem? Então, gente, nós contribuímos para eleger essas pessoas, né? Que são os deputados, os senadores, prefeito, governador e presidente. São essas 3 figurinhas que eu vou falar um pouquinho só nesse vídeo, porque eu tenho visto nas minhas redes, principalmente, que as pessoas têm se confundido. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre eles. Na verdade, eu poderia até deixar esse vídeo aqui para um
próximo, né? Abrir um próximo tópico aqui. Mas a gente já falou sobre democracia, sobre o regime democrático. Então, para a gente não perder a linha de raciocínio, eu vou falar aqui com vocês um pouquinho sobre essas três figuras. Então, vamos lá. Olha, o prefeito, ele cuida do município, ele é o administrador do município. Então, se você mora no estado do Rio de Janeiro e você mora, por exemplo, no município também do Rio de Janeiro, você tem um prefeito ali. Então, esse prefeito, ele vai cuidar do município. Aí agora vamos para o estado. No estado, quem cuida da administração do estado é o governador. Então, o estado do Rio de Janeiro tem um governador. Beleza? Espero que você esteja acompanhando o raciocínio até aqui. E o presidente da República, né? Estamos no ano de 2020 que está sendo gravado esse vídeo, é o Jair Bolsonaro. E ele fala por todo o país. Ele é como se fosse tipo assim, não acima dos outros, mas em alguns momentos sim. E é justamente aí que algumas pessoas não conseguem entender por que um faz um decreto, um outro faz o outro e a gente segue quem, afinal? Gente, o presidente da República, ele é a autoridade máxima do nosso país. Só que, como eu disse, no seu município também tem uma autoridade, no seu estado também tem uma autoridade. Então, a gente precisa observar qual é a competência de cada um ali, para que a gente, como cidadão, consiga seguir. E quando eu falo competência, eu falo mesmo sobre competência de falar sobre o assunto, competência legislativa sobre o assunto. Neste momento atual de crise, tem acontecido muito impasse realmente entre eles. E essas questões vão acabar até indo parar no próprio judiciário, para a própria justiça conseguir solucionar. O que eu quero que você entenda é que na Constituição Federal está estabelecido tanto a competência legislativa para a União, que seria para o presidente Jair Bolsonaro realizar, tanto a competência dos estados e município. Às vezes, elas têm essa competência de forma concorrente, ou seja, os dois podem falar sobre o assunto. Em algumas situações, a competência é só da União, ou seja, é só do Jair Bolsonaro. E em outros momentos, eles podem legislar juntos, eles podem fazer isso juntos. Então, por isso que às vezes acontece um decreto do presidente da República, às vezes acontece um decreto do governador do seu estado e um decreto aí do prefeito do seu município. Então, eu acho que esse vídeo já ficou um pouquinho longo. Como não é de costume ser nesse canal, os vídeos costumam ser bem rapidinhos, mas eu espero que você tenha gostado. Eu espero de coração que tenha agregado algum conhecimento na sua vida. E compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família. Vamos pegar leve, gente, aí nas discussões do Facebook, não é mesmo? Do Twitter. Lógico que a gente quer falar nesse momento, tá todo mundo estressado, todo mundo em quarentena, mas que a gente possa ter calma, paciência nesse momento e viver aquilo que a gente não pode mudar. Infelizmente, a gente não pode mudar essa realidade, que é o vírus, é essa questão toda aí com a saúde, esse colapso que pode vir a acontecer, né, com a saúde. Então, que a gente se cuide, tenhamos respeito com o próximo, seja nas redes, seja nas ruas, seja em qualquer lugar. E é isso, gente. Deixe seu like nesse vídeo, se inscreve nesse canal, envie para os seus amigos. Qualquer dúvida, se eu souber também, deixa aqui nos comentários que eu respondo. Um beijo e até a próxima.